dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as vacinas e sobre uma data terrível na história de Fortaleza, que foi o Dia dos 1000 Mortos. Então hoje muito se pesquisa e se torce para que encontremos logo uma medicação eficaz ou uma vacina contra o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19, essa pandemia que vem alterando nossas vidas nos últimos meses. As vacinas, historicamente falando, elas são relativamente novas na medicina e a sua história começou na Inglaterra. Edward Jenner era um naturalista e um médico que exercia a profissão em Berkeley, na cidade britânica. Aliás, uma das visitas legais que se pode fazer em Oxford, quando vocês forem lá, é justamente visitar, conhecer o Instituto Jenner, que foi criado em homenagem a esse médico pesquisador, justamente para pesquisa científica na área médica. Pois bem, em 1789, Edward Jenner observou que as vacas tinham nas tetas feridas iguais às provocadas pela varíola no corpo de seres humanos. Os animais eles tinham uma versão mais leve da doença, que era chamada a varíola bovina ou a bexiga vacum. E em maio de 1796 ele resolveu pôr à prova uma sabedoria popular que na época dizia que quem lidava com o gado não contraía a doença, não contraía a varíola. Então, ao observar que as mulheres responsáveis pela ordenha das vacas, quando expostas ao vírus bovino, elas tinham uma versão mais suave da doença, então Jenner conduziu sua primeira experiência com um garoto chamado James Phillips, que tinha apenas 8 anos de idade. Claro, essas pesquisas de Jenner hoje em dia seriam completamente impossíveis e até mesmo consideradas antiéticas, ou seja, jamais elas seriam aprovadas em qualquer comitê de ética em pesquisa médica. Mas na época ele pegou e inoculou esse menino, esse garoto, usando o pus, ou seja, ele injetou o pus das bolhas das feridas de uma pessoa, de uma leiteira que chamava Sarah Nelms, e essa leiteira tinha adquirido justamente a varíola bovina com o contato que ela tinha com as vacas, não é? Então o menino, ele teve um pouco de febre, teve algumas lesões, mas ele não desenvolveu a infecção da varíola completa, da varíola bovina completa, tendo apenas uma recuperação um pouco rápida. Mas então, a Jenner pegou o líquido de uma ferida de um outro paciente, dessa vez com varíola humana, e novamente expôs o garoto a esse material, injetou esse material no garoto. E semanas depois, James Phillips, o garoto, ele não desenvolveu varíola humana e nada, não teve nenhum sintoma. Então, estava descoberta assim a propriedade da imunização. No ano seguinte, em 1797, ele relatou essa experiência à Royal Society of Medicine, a Academia de Ciências do Reino Unido, que eu também já tive a oportunidade de visitar, inclusive de apresentar uma aula lá. Mas as provas que ele mostrou na época foram consideradas insuficientes pelos presentes, os lords britânicos e tal. Então ele fez novas inoculações em outras crianças, inclusive usou o seu próprio filho como cobaia em 1798. Aí ele publicou um trabalho e dessa vez esse trabalho foi reconhecido e publicado com várias pessoas, vários pacientes. No entanto, houve muitos críticos que tentaram ridicularizar o Jenner, denunciando como repulsivo o processo de infectar gente com material colhido através de animais doentes. Mas logo as vantagens da vacinação se tornaram evidentes e criando uma imunidade à varíola humana, que era uma das doenças, que foi uma das doenças epidêmicas mais mortais da história da humanidade. A varíola só seria erradicada na década de 1980, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E foi justamente a varíola a responsável por um dos episódios mais obscuros e mais tristes e mais desconhecidos, inclusive, da história da nossa cidade, de Fortaleza e do nosso estado. E a gente vai falar um pouco sobre esse episódio nesse vídeo de hoje, baseado nas obras do escritor Lira Neto, que fez uma pesquisa sensacional, e da excelente reportagem especial feita pelo jornalista Érico Firmo, que foi publicada no Jornal Povo em 2018. Então, em 1994, em decorrência das obras públicas de saneamento que estavam acontecendo no bairro lá da Jacarecanga, o então projeto Sanear, os operários que ali estavam trabalhando, cavando os buracos, eles encontraram centenas de ossadas humanas dispostas numa vala comum e numa cova rasa. As imagens chocantes foram publicadas no jornal O Povo da época e faziam lembrar, sério mesmo, um campo de concentração daqueles nazistas e tal.
E o fato permaneceu durante algum tempo, alguns dias, como um enigma, tanto para a imprensa quanto para a própria população de Fortaleza. Então, depois de algumas pesquisas, houve finalmente a explicação que se tratava de uma espécie de cemitério clandestino naquele bairro lá da Jacarecanga, próxima à Lagoa da Jacarecanga. Na verdade, aquele cemitério foi a solução mais prática encontrada pelos coveiros no final do século XIX para dar conta de milhares de corpos, milhares de mortos em Fortaleza num curto espaço de tempo. Nessa época, em 1878, a nossa cidade vinha de um histórico de sucessivas epidemias. Primeiro teve a epidemia do cólera, febre amarela, e ambas as doenças elas produziram efeitos devastadores aqui na cidade. Mas nesse ano, no final do século XIX, 1877, a varíola seria aquela peste que arrasaria boa parte da população cearense. Pois em vez de se restringir somente aqui à capital, ela também se espalharia por municípios vizinhos do interior do estado, como Pacatuba, Maranguape, Caucaia, Soure, né? Então, atualmente, existe um material muito bem escrito sobre esse episódio, livros e até mesmo pesquisas que foram feitas nos jornais da época. Nós vamos mostrar algumas delas. O escritor Lira Neto ele fez uma pesquisa extensa e ele conseguiu unir essa tragédia à história do farmacêutico Rodolfo Teófilo. Então é do livro dele, da reportagem do Povo, que a gente vai tirar alguns trechos que eu vou ler aqui durante esse vídeo. Então Fortaleza e a província do Ceará, eles viviam uma seca extrema naqueles anos, que foi 1877, 78, 79, que foi conhecida como a Grande Seca dos Três Setes. Essa estiagem ela secou os reservatórios de água na cidade, inclusive o poço que havia onde hoje é a Praça do Ferreira, e trouxe graves efeitos sanitários aqui para a população da cidade. E mais, a seca que houve também no sertão expulsou mais de 100 mil sertanejos para a capital, que até então Fortaleza tinha apenas 30 mil, em torno de 30 mil habitantes. A maior parte desses retirantes ficou em barracas, nos subúrbios do núcleo central da cidade, vivendo em condições totalmente subhumanas, né? Isso criou um ambiente propício para uma violenta epidemia de varíola que logo se alastrou pela cidade. Em 1878, 80 anos depois que Jenner publicou o seu estudo com a vacina contra a varíola, no dia 10 de dezembro de 1878, essa data ficou marcada como o Dia dos 1000 Mortos em Fortaleza. Porque nesse dia, 10 de dezembro de 1878, nada mais nada menos que 1.004 pessoas morreram num único dia por conta dessa epidemia de varíola somada e juntada com a seca. E temos relatos bem vívidos e bem impactantes nos jornais e nos textos da época. Por exemplo, abre aspas, os cadáveres eram empilhados sem qualquer medida de precaução e transportados em carroças por coveiros completamente embriagados. A ingestão de cachaça era uma forma de evitar o mal-estar causado pelo terrível odor que emanava dos corpos tomados pelas pústulas. Muitos ficaram insepultos. Não havia nem tempo, nem lugar para enterrá-los. Fecha aspas. Então, para a gente conseguir dimensionar o tamanho dessa mortalidade ocorrida naquele único dia de 10 de dezembro de 1878, a população estimada de Fortaleza, no censo que tinha sido realizado em 1872, que foi o mais próximo dessa seca de 1878, a cidade de Fortaleza tinha em torno de 42.458 habitantes, ou seja, em um único dia, 10 de dezembro de 1878, 2,5% dos moradores da cidade morreram. E para dar conta de enterrar todos esses cadáveres, que também transmitiam a doença, foram contratados 64 dos próprios retirantes para trabalharem como coveiros. Mas mesmo com esses coveiros extras, não teve gente suficiente para a carga de trabalho. Centenas de corpos permaneceram insepultos, aguardando o dia seguinte para irem para as covas. Em mais um trecho dos jornais da época, que eu vou abrir aspas agora, era assim, abre aspas, os corpos que chegavam iam sendo empilhados. Novas covas abertas. A diária e a ração dos coveiros teve que ser dobrada pelo governo, já que 12 deles haviam faltado ao serviço, também derrubados pela doença. Ao final daquele 10 de dezembro, às 7 da noite, quando os enterradores largaram o serviço completamente estrupiados pelo cansaço,
faltavam ainda 238 cadáveres para sepultar. Ninguém tinha forças para mais nada, então deixaram o resto do trabalho para o outro dia, para o dia seguinte. E ao retornarem no dia seguinte, eles depararam com um espetáculo completamente aterrador. Centenas de urubus formavam nuvem enegrecida por sobre o cemitério da Lagoa Funda. Ao chegarem lá, viram cachorros disputando com as aves os pedaços de carne humana em putrefação. E continua o texto do jornal da época, né? Então, abre aspas novamente. Mesmo para homens rudes, acostumados à brutalidade daqueles tempos, era algo completamente assombroso. Depois de enfiar litros de pinga goela abaixo, os homens foram se engalfinhar com os animais, os afugentando com pauladas e pedradas. Poucas horas depois, o que tinha sobrado daquela carnificina, fosse gente, fosse bicho, era atirado em uma vala comum recém-aberta. Então, textos impactantes, realmente, né? E uma testemunha ocular daqueles dias foi o farmacêutico Rodolfo Teófilo, que deixou registrada a memória desse verdadeiro pesadelo que ele estava vivendo, né? Então, aqui segue o texto do próprio Rodolfo Teófilo. Então, abre aspas. Tinha Fortaleza o aspecto de sombria desolação. A tristeza e o luto entravam em todos os lares. O comércio estava completamente fechado e paralisado. As ruas foram completamente abandonadas. Os transeuntes que se viam eram vestidos de preto ou eram mendigos saídos dos lazarentos, como eram conhecidos os hospitais da época, com sinais recentes de bexiga confluente que lhes esburacou a cara e deformou o nariz. Também, em sua literatura, Rodolfo Teófilo narrou a calamidade dessa forma. Então, abre aspas novamente para o Rodolfo Teófilo. Alguns dias depois da invasão da epidemia, cada alojamento de retirantes era um lazareto de variolosos. As enfermarias regurgitavam de doentes. Tudo era insuficiente para abrigar os pesteados. Muitos enfermos tinham por teto a sombra das árvores desfolhadas, e aí mesmo, aos raios do sol, ao relento do dia e da noite, deitados no chão, morriam à míngua de socorro e isolados, porque mesmo os parentes, os companheiros, temendo o contágio, fugiam espavoridos, deixando-os abandonados. Então, pensavam assim para evitar a peste e, na verdade, levaram-na incubada. Fecha aspas. E continua Rodolfo Teófilo, abre aspas novamente para ele. A peste invadiu tudo, desde a palhoça dos retirantes até o palácio do presidente da província. Por toda a parte ouviam-se os gemidos dos moribundos, os gritos dos loucos no delírio da febre eruptiva. Então, fecha aspas, né? Nos primeiros meses, o centro da cidade de Fortaleza foi relativamente poupado. O centro ele tinha já ruas, melhores condições de higiene, uma estrutura mais adequada, a gente vai ver em alguns mapas, e a população era menos reativa à ideia de tomar vacinas. Porém, logo os retirantes, avolumados, e o vai e vem dos próprios cadáveres que tinham recém-falecidos pela peste nas vias principais, ele acabou disseminando o vírus por toda a parte, inclusive pelo centro da cidade. Os serviços públicos foram paralisados, os equipamentos urbanos, as praças foram danificadas, as ruas foram ocupadas por barracas, onde as epidemias se espalhavam com a maior facilidade. Quanto mais gente junto, maior facilidade de transmissão desse vírus, né? O desfile dos mortos pelas ruas centrais até o cemitério da Lagoa Funda, ele acabava espalhando mais ainda o vírus, que, como relata o próprio Rodolfo Teófilo, chegou até mesmo ao palácio do presidente da então província, que ficava hoje no Palácio da Luz, atual sede da Academia Cearense de Letras, lá na Praça General Tiburcio, que é conhecida como Praça dos Leões, lá no centro, né? Então, a primeira-dama da época, a Marieta Raja Gabaglia, que era esposa do Barão de Sobral, que era o senhor José Júlio Albuquerque de Barros, que era o então presidente do Ceará, equivalente ao governador do estado, ela morreu vítima de varíola no dia 31 de dezembro de 1878, e isso acabou assustando ainda mais a alta sociedade da época. Então o comércio fechou completamente as portas, quase ninguém saía às ruas,
as ruas eram totalmente movimentadas somente pelo desfile, como chamavam na época, abre aspas, moribundo de cadáveres. Então, todas as noites, a Câmara Municipal de Fortaleza, naquela época, tinha determinado a colocação de uns vasos com alcatrão que eram acesos, na esperança de desinfectar, abre aspas, os miasmas da doença que havia na época, né? Então, se acredita que a epidemia chegou ao Ceará pelo porto do Aracati, que era onde chegavam os fugitivos dessa epidemia de varíola que houve no Rio Grande do Norte. José Júlio de Albuquerque Barros, que era o Barão de Sobral, havia tomado posse como presidente da província do Ceará no dia 8 de março de 1878. O alarme da epidemia no estado veio somente em agosto e em setembro a doença chegou aqui em Fortaleza. Aliás, no dia 30 de setembro, no Lazareto da Lagoa Funda, uma espécie de enfermaria onde eram confinados os portadores de doenças infecciosas, havia, no começo de setembro, em torno de 300 leitos ocupados. Em outubro, foram pelo menos 5.000 novos casos de varíola. Então, o presidente da província do Ceará, o Barão de Sobral, convocou os médicos da cidade para o seu gabinete, para o Palácio da Luz, justamente porque ele queria saber se havia algumas medidas que poderiam ser tomadas de imediato para, pelo menos, atenuar aquele flagelo, não é? Então, a primeira e a mais urgente ação, que foi orientada pelos próprios médicos, foi justamente de transferir as barracas de flagelados, que seriam como se fossem algumas favelas hoje, que ficavam na rota dos ventos, que iam em direção ao centro. Então, olha que coisa interessante, os acampamentos seriam transferidos para os locais onde os ventos soprassem para fora da cidade, na tentativa de levar a epidemia para longe. Então, Rodolfo Teófilo pessoalmente acompanhou a remoção dessas barracas da Praia do Meireles e ele ficou horrorizado. E olha, vejam como são interessantes as coisas da história, né? Hoje em dia, com a pandemia do Covid-19, o bairro justamente do Meireles foi também o mais afetado inicialmente, mas dessa vez, diferentemente das barracas e dos retirantes da seca, a Covid-19 ela veio pelos viajantes que moram geralmente em apartamentos de luxo, né? Então, coisas do destino e coisas da história que são bem interessantes mesmo, né? Então, apesar dessas remoções, que foram feitas mais ou menos em novembro de 1878, o mês de novembro terminou com 9.844 mortes. E tudo isso muito bem documentado e registrado pelos livros de óbito das paróquias da época, né? E em dezembro foram registradas, de 1878, né? Foram registradas 14.491 mortes, culminando no dia 10 de dezembro de 1878 com a funesta data do Dia dos Mil Mortos, né? Então, essa situação ela acabou alarmando a corte do Rio. O imperador Dom Pedro II ficou sabendo, ele estava fora do Brasil desde 1876, porque ele tinha ido uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa e para o Oriente Médio. Em 1876, aliás, o centenário da independência americana, Dom Pedro era o convidado de honra da Feira Mundial da Filadélfia, convidado pelo próprio presidente americano. E na viagem que ele fez aos Estados Unidos, em Boston, que foi uma das primeiras cidades que ele conheceu o senhor Alexander Graham Bell, que é o inventor do telefone. Essa história eu conto num vídeo que eu deixarei o link abaixo na descrição sobre a origem do telefone e como Dom Pedro foi importante. Mas, pois bem, quando Dom Pedro II retornou ao Brasil em 1877, a calamidade da seca já assolava o Ceará, já assolava os sertões. E ele designou uma comissão que era chefiada pelo engenheiro Henrique Bepar, para estudar formas de atenuar os impactos dessa estiagem aqui no Ceará e no Nordeste. Então ele mandou carregamentos de comida que foram enviados através de navios e em 1878, 360 navios chegaram com alimentos diretos do rio aqui no porto de Fortaleza. O imperador também determinou a construção do que seria o primeiro açude do Brasil, o açude do Cedro, lá em Quixadá, no sertão central do Ceará. E os projetos foram feitos, mas as obras realmente só começaram de fato na República em 1890 e a conclusão já foi no século XX, em 1906. Mas também foi nessa época dessa seca que Dom Pedro ele proferiu aquela sua célebre frase, que aqui abre aspas: eu venderia as joias da coroa antes de deixar os sertanejos morrerem de fome. Então, pois bem, as mortes foram contadas a centenas de milhares, e quanto às joias da coroa, elas nunca foram vendidas e, inclusive, parte delas estava no acervo do Museu Nacional, que pegou fogo em setembro, infelizmente em setembro de 2018. Então,
Então, a epidemia de varíola foi uma tragédia dentro de uma outra tragédia, né, do contexto da seca. E ela ocorreu durante aquela, como eu já falei, que foi conhecida como a Grande Seca, a Seca dos Três Setes, que foi em 1878, 1877, 1878 e 1879. As estimativas apontam que em torno de 500 mil pessoas tenham morrido nesses 3 anos de seca. E o Ceará foi definitivamente o estado mais afetado. Seca alguma, ou antes ou depois dessa, provocou tamanho impacto e tamanhas mortes. E favoreceu ainda mais para aumentar essa calamidade o fato de o Ceará não ter passado por grandes secas havia 32 anos naquela época, né? Então, a última seca tinha sido em 1845. Em 1900, só para a gente ter uma ideia, a expectativa de vida média do brasileiro era de 33,7 anos. Então isso significa que, na média, a população que havia vivido na última seca de 1845 já tinha morrido ou então era uma criança em 1845, nesse ano da última seca. Então não havia essa vivência anterior, os sertanejos, os governantes, os técnicos, a população em geral, ninguém tinha experiência para lidar com aquela situação de seca, que era uma situação nova, né? E mais, a seca de 1877 foi a primeira em que a supremacia política e econômica de Fortaleza estava consolidada frente aos vales do Jaguaribe e do Acaraú. É bom lembrar que essas cidades do interior do estado, como Icó, Aracati, próprio Camusim e outras, cuja economia do charque era muito importante, essas cidades eram os principais polos econômicos do estado. Foi somente por conta do melhor porto e justamente por se tornar um ponto de escoamento do algodão como fornecedor para a Europa, principalmente a Inglaterra, durante a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que ocorreu de 1861 a 1865, que Fortaleza conseguiu se consolidar, se solidificar como a principal cidade econômica da província do Ceará. Então, lavradores que plantavam para o próprio consumo, em 1860, por exemplo, plantavam milho, feijão, outras culturas, eles deixaram de produzir comida para plantar algodão, porque o preço do algodão, o preço no mercado internacional, tinha disparado por conta da Guerra da Secessão. Mas na época da seca, nem tinha mais esse fluxo todo de comércio, né? O algodão nem estava sendo mais vendido tanto para a Inglaterra e nem os sertanejos dispunham mais de estoques de alimento, porque eles tinham, na verdade, plantado era algodão. Então esses fatores, eles propiciaram uma migração de fugitivos, de retirantes da seca sem precedentes aqui para a capital do Ceará. Essa também foi a primeira seca no Nordeste sobre a qual há registros fotográficos. Há imagens de flagelados esqueléticos, caquéticos, que são disponíveis na internet. Vou mostrar algumas dessas imagens aqui, que são chocantes também e muito impactantes. Pelos cálculos da época, a população de 42 mil habitantes no censo de 1872 ultrapassou a 100 mil habitantes em Fortaleza com a chegada dos retirantes. E com essa multidão, claro, houve muitos conflitos e houve, infelizmente, também muitas mortes. Muitas dessas pessoas, elas se estabeleceram em barracas nas periferias. E na época as periferias eram o quê? O Meireles, o Mucuripe, a própria Parangaba, né? E muitos iam todas as manhãs dessas periferias até o centro para a porta do Palácio da Luz, que é do presidente da província, na atual Praça dos Leões, à espera de algum alento, alguma ajuda do próprio presidente da província. Essa insatisfação gerou muitas vezes conflitos abertos e violentos, e há registros desses conflitos muito bem escritos. Na tentativa de impor respeito e ordem, houve até um navio de guerra, o Felipe Camarão, que ficou atracado aqui no Porto de Fortaleza a pedido do Barão de Sobral. Para que deixassem de importunar o presidente da província todos os dias pelas manhãs, os flagelados eles passaram a ser direcionados ao chegarem em Fortaleza ou ao chegarem no centro da cidade ao quartel da Polícia Militar. Lá eles eram classificados ou como válidos ou como inválidos. Então eles eram encaminhados ou como operários de alguma obra pública, que era uma tentativa de ocupar esses flagelados de alguma maneira e dar algum tipo de dinheiro, ou então para receber algum tipo de assistência de alguma inspetoria, né? Então, a tentativa de solução muitas vezes era uma fonte adicional de tensão, porque muitas vezes criava muita confusão, do jeito que a gente vê as confusões hoje nas filas da Caixa Econômica Federal para receber esse auxílio no coronavírus. Então, os protestos se tornaram constantes por conta da fome, falta de auxílio, ou até mesmo do atraso nos pagamentos ou da própria comida, da ração de comida.
Uma das obras públicas que foi justamente financiada pelo governo foi a construção do que viria a ser conhecido como o Casarão do Outeiro, que é hoje o prédio do Colégio Militar de Fortaleza, e eu já contei essa história também nesse vídeo, que eu vou deixar o link na descrição abaixo, né? Mas houve muitos conflitos mais violentos também. Em 18 de março de 1878, 10 dias após o presidente do Ceará, o Barão de Sobral, ter tomado posse, cerca de 6.000 retirantes se revoltaram na praça que era conhecida como Marquês de Herval, que é a atual Praça José de Alencar. Então eles foram informados que não receberiam a ração e teve uma confusão muito grande. Eles apedrejaram, espancaram policiais, e esses policiais que foram tentar controlar a multidão também acabaram espancando, apedrejando e matando, infelizmente, alguns retirantes, né? Já no dia 5 de agosto de 1878, esses retirantes das barracas do Mucuripe, eles tentaram impedir outros retirantes das barracas do Meireles de entrarem no Mucuripe para carregarem pedras da pedreira do Mucuripe, que era ali próximo ao Morro de Santa Teresa, hoje Santa Terezinha hoje, né? Então essas pedras, elas eram levadas para serem trocadas por comida num comércio de material para construções que havia no centro de Fortaleza. Então, na tentativa de impedir o carregamento dessas pedras, os retirantes do Mucuripe acabaram entrando em conflito com os retirantes do Meireles. Já no dia 20 de agosto, na Praça Visconde de Pelotas, que é a atual Praça Clóvis Bevilacqua, esse foi o lugar do maior conflito daquela seca, e um dos maiores conflitos da história das estiagens aqui do Ceará, né? Então, milhares de retirantes, eles avançaram sobre alguns fornecedores de carne e farinha e eles simplesmente saquearam todos esses produtos. A polícia teve que intervir e o confronto ele acabou durando por horas, inclusive com alguns mortos por conta dos retirantes e inclusive de policiais. Enquanto isso, abandonado por milhares de famílias, o interior, e pela polícia também, que estava mais aqui na capital, o interior ele foi tomado por bandos de criminosos. Então havia o bando dos Calangos, os Mateus, da família Mateus, os Pelados, que foram verdadeiros precursores daqueles que se viriam a ser depois os cangaceiros. Essas vilas despovoadas e carroças de mantimentos do governo também eram alvos frequentes de pilhagens e saques por conta desses bandidos do interior. Sem conseguir controlar esse contingente populacional excedente, a política do governo passou então a ser de enviar esses retirantes para o centro-sul, onde a lavoura cafeira se expandia e havia necessidade de mão de obra, visto que os escravos haviam sido libertos, né? Ou então enviar para a Amazônia, que vivia aquele que é conhecido como o primeiro ciclo da borracha, né? Então o próprio governo ele viabilizava o transporte e muitos que escaparam da seca acabaram morrendo na floresta ou mesmo nessa travessia, nessa viagem para o sudeste ou para o norte do país. Foram os primeiros paus de arara que foram conhecidos, que eram as carroças ou os barcos, né? O historiador Raimundo Girão, que hoje inclusive é nome de avenida aqui em Fortaleza, ele estimou que o Ceará perdeu naquela época 1/3 da sua população, ou por morte ou por fuga, naqueles anos justamente para a região do sudeste ou para o norte do país. Em 1877, 4.000 cearenses emigraram para o norte e 1.500 para o sul. Já em 1878, 54.875 pessoas deixaram o Ceará, segundo as estimativas do Raimundo Girão. Então, como a gente viu, essa triste data, 10 de dezembro de 1878, o dia dos 1.000 mortos, ela foi causada por uma conjuntura de fatores, né? A seca, a varíola, e a varíola foi uma das pragas que mais tempo assolou a humanidade. Só para vocês terem ideia, a múmia do faraó egípcio Ramsés V, que ele morreu em 1156 a.C., já tinha cicatrizes de lesões que eram características da doença, da varíola. E se acredita que o vírus esteja presente entre os humanos, ou estava presente entre os humanos, desde os primeiros agrupamentos agrícolas, 10.000 anos atrás, na região do Nordeste africano. Então, essa doença, esse vírus era altamente transmissível e a taxa de mortalidade, em algumas épocas, foi até de 90%. Esse vírus foi um dos principais dizimadores dos indígenas aqui nas Américas e ele foi trazido justamente pelos colonizadores europeus, né? Cristóvão Colombo, os espanhóis, os portugueses. Foi uma das primeiras armas biológicas de destruição em massa da humanidade e permitiu a conquista de impérios como o Império Inca, o Império Azteca.
Como a gente já viu, a vacina foi descoberta em 1796 por Edward Jenner, mas um dos dramas em relação à epidemia aqui no Ceará, principalmente nessa época de 1878, foi a recusa da população em tomar a vacina, né? Assim como houve a revolta da vacina posteriormente no Rio de Janeiro, houve essa primeira revolta aqui. Além do preconceito e da ignorância, o fato é que as doses que vinham lá do sul, elas tinham uma baixa qualidade. Imagina aquela viagem, o calor todo, porque elas eram transportadas em condições que tornavam a eficácia delas questionável, né? Só quando a vacina passou a ser produzida aqui em Fortaleza pelo próprio Rodolfo Teófilo, a imunização ela ganhou mais eficácia. Então, a seca e a varíola, elas chegaram a atingir Fortaleza novamente nos anos de 1888 e 1900, mas nem de longe com a mesma intensidade e a mesma dramaticidade de 1878, né? E como um spoiler de um futuro da Covid-19, do novo coronavírus, a última morte por varíola no mundo completou 42 anos esse ano. Ela foi em 1978, a médica Janet Parker foi contagiada no laboratório da faculdade em que ela trabalhava, lá na cidade de Birmingham, no Reino Unido, né? Então, assim como a gente conseguiu superar a varíola, tenho certeza que a gente vai conseguir superar a Covid-19. Basta a gente ter resiliência, a gente ter conhecimento da história para não repetir os mesmos erros e a gente ter fé. Então vai dar certo, a gente vai vencer. Espero que vocês tenham gostado e até domingo que vem. Vamos lá.